Olá, gente peregrina. Olá, membros do Ainda Sem Nome, Clube de Membros da Tenda do Necromante. Mais um O Necromante Lê. Dessa vez uma novidade, não por ser novo, mas por ser a primeira vez que eu lerei. História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume 1, do Mircea Eliade. Neste volume, da Idade da Pedra aos Mistérios de Eleusis, nós vamos enfrentar o mais espinhoso capítulo da história das religiões. Zaratustra, a religião de Zoroastro, a religião iraniana. Muito difícil, muito difícil. Cada livro diz uma coisa diferente. Cada abordagem diz uma coisa distinta da anterior. Então, você vê gente se apegando a um livro e tratando o que está naquele livro como sendo a expressão de Zoroastro. É um terreno muito delicado, mas algumas linhas são indiscutíveis, estão muito bem assentadas. Então, eu lerei e farei os comentários de praxe. Os enigmas. Muitos enigmas. O estudo da religião iraniana reserva-nos muitas surpresas e decepções. Aproximamo-nos do assunto com o mais vivo dos interesses, pois já sabemos da contribuição iraniana para a formação religiosa do Ocidente. Se a concepção do tempo linear, substituindo a noção do tempo cíclico, já era familiar aos hebreus, muitas outras ideias religiosas foram descobertas, revalorizadas ou sistematizadas no Irã. Não é verdade que o tempo linear era familiar aos hebreus. O tempo dos judaítas e dos israelitas era cíclico até o Império Persa. O efeito aparente e ambíguo de uma história linear dos judeus e dos israelitas é um efeito da retroprojeção das montagens da Bíblia no período pós-exílico, que reflete o influxo cultural dos impérios persa, logo Zoroastro, e gregos. Os textos do passado, de fato, são textos cíclicos, baseados na cosmogonia, na renovação contínua do tempo e da história divina. Há um equívoco. Aliás, é algo que se deve deixar assentado de pronto. Eliade não acerta uma em relação ao Antigo Testamento. Uma. Lembremos apenas as mais significativas. A articulação de vários sistemas dualistas. Dualismos cosmológico, ético e religioso. O mito do Salvador. A elaboração de uma escatologia otimista, que proclama o triunfo definitivo do bem e a salvação universal. A doutrina da ressurreição dos corpos. Muito provavelmente certos mitos gnósticos. E, finalmente, a mitologia do Magus, reelaborada durante o Renascimento, tanto pelos neoplatônicos italianos, quanto por Paracelso ou por John Dee. Todavia, logo que o leitor não especialista se aproxima das fontes, decepciona-se e fica contrariado. 3/4 do Avesta é, por assim dizer, a Bíblia do zoroastrismo, estão perdidos. Entre os textos conservados, apenas os Gatas, provavelmente redigidas por Zaratustra, nós pronunciamos Zoroastro aqui no Brasil, são suscetíveis de fascinar e não o não especialista. Mas a compreensão desses poemas enigmáticos ainda não está assegurada. Ainda mais lê-los em tradução. Eu considero uma perda de tempo. O resto do Avesta atual, e sobretudo os livros Pahlavis, redigidos entre os séculos III e o século IX depois de Cristo, caracterizam-se por sua secura, por sua desoladora monotonia e vulgaridade.
Não saberia julgar. Pode ser um preconceito de Eliade. Os leitores dos Vedas, dos Upanishads e até os leitores dos Brahmanas não deixarão de manifestar certo desapontamento. E, no entanto, as ideias que se consegue, às vezes, decifrar nos gatas, que se descobrem elaboradas e sistematizadas nos escritos ulteriores, são apaixonantes. Mas elas se acham baralhadas numa mixórdia de textos e comentários rituais. Com exceção dos gatas, cuja leitura, não obstante suas obscuridades, constitui sempre uma recompensa, raramente nos deslumbramos com a força do verbo, a originalidade das imagens e a revelação de um significado profundo e inesperado. No que tange à contribuição pessoal de Zaratustra na invenção ou na revalorização dessas concepções religiosas, as opiniões dos iranizantes divergem e tendem a excluir-se mutuamente. Como eu disse acima, cada um diz uma coisa. Trata-se essencialmente de duas perspectivas historiográficas. Na primeira, Zaratustra é tido como uma personagem histórica, um reformador da religião étnica tradicional, isto é, aquela compartilhada pelos indo-iranianos no segundo milênio antes de Cristo. Na segunda perspectiva, a religião de Zaratustra representa unicamente um aspecto da religião iraniana, isto é, o mazdeísmo, que tem no centro a adoração de Ahura Mazda. Segundo os autores que partilham essa posição metodológica, não só não houve uma reforma efetuada pelo profeta Zaratustra, como até a historicidade dessa personagem é alvo de contestação. Como não tardaremos de ver, o problema da historicidade de Zaratustra não deveria constituir um obstáculo. Era normal que a personagem histórica de Zaratustra fosse transformada em modelo exemplar dos fiéis que constituem a religião mazdeísta. Depois de algumas gerações, a memória coletiva já não consegue conservar a biografia autêntica de uma personagem eminente. Esta acaba por se tornar um arquétipo, no sentido de exprimir unicamente as virtudes de sua vocação, ilustrada por acontecimentos paradigmáticos e específicos ao modelo que ele encarna. Isso é verdadeiro não só para Gautama Buda ou Jesus Cristo, mas também para personagens de menor envergadura, como Marco Kraudevik ou Dostoiévski de Gozo. Mas acontece que os Gadas, considerados pela maioria dos eruditos como obra de Zaratustra, contêm alguns detalhes autobiográficos que confirmam a historicidade de seu autor, na perspectiva de Eliade, obviamente. Aliás, eles são as únicas referências de que dispomos sobre a vida de Zaratustra. Sobreviveram ao processo de mitificação, ativa em toda a tradição mazdeísta, graças à sua inserção nos hinos compostos por Zaratustra. Convém utilizar esses poucos detalhes biográficos para um primeiro esboço da vida e da atividade religiosa de Zaratustra. Forneceremos mais tarde as correções e os complementos que parecem se impor como resultado das pesquisas recentes. Pretendeu-se situar a atividade de Zaratustra entre 1600 a.C. Caso se aceite a tradição mazdeísta, que fala de 258 anos antes de Alexandre, pode-se fixar a vida de Zaratustra entre 528 e 551. As datas mais antigas foram propostas em atenção ao caráter arcaico da língua dos gatas, especialmente as suas analogias com os Vedas. A análise linguística permite concluir que o profeta viveu no leste do Irã, provavelmente em Khorasmia ou em Bactriana. Segundo a tradição, ele era Zaotar, ou seja, sacerdote, sacrificador e chantre. E seus gatas inscrevem-se numa velha tradição indo-europeia de poesia sagrada. Pertencia ao clã Spitama, de ataque brilhante, de criadores de cavalos. Seu pai chamava-se Pourasaspa, ao cavalo sarapintado. Zaratustra era casado e conhecem-se os nomes de seus dois filhos, sendo a filha Pourusista a caçula. Era extremamente pobre. Quando, num gata célebre, ele implora a ajuda e a proteção de Ahura Mazda, exclama: "Eu sei, ó sábio, porque não tenho poder. É porque poucos são os meus rebanhos e poucos os homens de que disponho." Bem, ele tinha rebanhos e homens. Não, era extremamente pobre.
A comunidade a que ele dirigiu sua mensagem era constituída de pastores sedentários que tinham chefes denominados Kavi, e sacerdotes Carapã, murmurador, e Uzig, sacrificante. Foi a esses sacerdotes, guardiões da religião tradicional ariana, que Zaratustra não hesitou em atacar em nome de Ahura Mazda. A reação não demorou e o profeta foi obrigado a fugir. Para que terra poderei fugir? Exclama. Para onde fugir? Aonde ir? Afastaram-me de minha família e de minha tribo. Nem a aldeia, nem os malvados chefes da região me são favoráveis. Refugiou-se junto a Vishatspa, chefe da tribo friana, a quem logrou converter e que se tornou seu amigo e protetor. Todavia, a resistência não se enfraqueceu e Zaratustra denunciou publicamente dos Gatas alguns dos seus inimigos pessoais. Bandva, que é sempre o principal espetáculo, e Príncipezinho Vaepia, que na Ponte do Inverno ofendeu Zaratustra Spitama ao recusar-lhe pousada, a ele e a seus animais de carga, que tiritavam de frio ao chegar à sua casa. É possível identificar nos Gatas algumas indicações relativas à atividade missionária de Zaratustra. O profeta está cercado por um grupo de amigos e discípulos cognominados os pobres, Drigu, os amigos, Fria, os sabedores, Vidva, os confederados, Urvata. Ele incita seus companheiros a rechaçar pelas armas os inimigos, o mal. A esse círculo zaratustriano opõe-se às sociedades de homens, que têm por divisa a esma, furor. Foi possível mostrar a equivalência entre essas sociedades secretas iranianas e os grupos de jovens guerreiros indianos, os Maruts, cujo chefe Indra é chamado de Adrigo, isto é, não Drigo, aquele que não é pobre. Zaratustra ataca violentamente as pessoas que sacrificam bovinos. Ora, tais rituais cruentos caracterizavam o culto das sociedades humanas. Essas indicações pouco numerosas e alusivas estão longe de constituir os elementos de uma biografia. Marianne Mollet tentou mostrar que mesmo as raras referências a personagens e acontecimentos aparentemente reais não refletem por força realidades históricas. Vistaspa, por exemplo, representa o modelo do iniciado. No entanto, a historicidade de Zaratustra resulta não só das alusões aos personagens e aos acontecimentos concretos. O príncipezinho Vaepia, que na Ponte do Inverno lhe recusou pousada, etc. Mas também do caráter autêntico e apaixonado dos Gadas. Além disso, causou espanto a urgência e a tensão existencial com que Zaratustra interroga seu senhor, roga-lhe que o informe dos segredos cosmogônicos e que lhe revele seu futuro, bem como a sorte de certos pesquisadores e de todos os maus. Fiquemos por aqui nessa primeira leitura, considerando que o importante do que vimos nessa sessão de leitura, e faremos outras, é a informação inicial de que da religião de Zaratustra, Zoroastro, como nós costumamos falar, saiu grande parte de toda a tradição teológica do Ocidente. Ele há de citar alguns: o dualismo, o mito do Salvador, a elaboração de uma escatologia otimista, a ressurreição dos corpos, a salvação universal. Há ainda outros elementos, porque se nós desdobrarmos a escatologia otimista, lá estará Apocalipse inteiro, sem praticamente nenhuma exceção. O lago de fogo, o anjo mau, para Zaratustra, o Deus mau, e os seus asseclas e os seus seguidores. Então, nós estamos diante da indiscutivelmente maior fundamentação do judaísmo e do cristianismo. Engana-se totalmente quem acha que o judaísmo está baseado no Tanar. Sim, ele está baseado na Torá, mas a Torá é pós-exílica. A Torá é fruto
das transformações zoroastrianas do Império Persa. As tradições verdadeiramente judaítas e israelitas pré-exílicas foram totalmente abolidas. O judaísmo é uma religião persa e o cristianismo é uma religião persa e o Islã é uma religião persa. Alguns deles estão recheados aqui e ali, secundariamente, com doutrinas de caráter não persa. Mas nenhum desses três movimentos possui menos do que 70% de toda a sua teologia na religião de Zoroastro. 70% de todo judeu, de todo cristão e de todo muçulmano é Zoroastro. Obviamente que, dependendo da facção do judaísmo, do cristianismo e do Islã, como são facções que recusam determinados aspectos da matriz, isso pode se distanciar para um número um pouco menor. Mas, como referência geral, judaísmo, cristianismo, islamismo são, para todos os efeitos, religiões de caráter persa. Até a próxima leitura. Se você caiu por aqui, considere se inscrever no canal, assista aos vídeos, são mais de 300 vídeos. Acompanhe a nossa programação. O canal tem uma programação que já antecipa os vídeos de quase 2 meses à frente, então você já sabe hoje o que vai assistir daqui a 2 meses, em média. E se você se sentir bem, como nós dizemos aqui na tenda, se sentir como um pinto no lixo, e reconhecer o valor e a necessidade do trabalho do necromante aqui no canal, quem sabe torne-se membro do seleto clube de membros da tenda do necromante. Que a essa altura, eventualmente, já tem até o nome. Quando eu gravo o vídeo, não, eu estou gravando o vídeo em 5 de abril. Você provavelmente assistirá o vídeo no final de maio ou já no início de junho. Porque aqui é assim, nós nos programamos e criamos programação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.